Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Mais do que uma felicidade, hoje o meu encontro com o convidado, se é que podemos chamar de convidado, Jorge Antônio Ouro, é a 103ª vez que nós fazemos essa celebração e eu espero que a gente possa continuar até o tempo que se fizer necessário, de preferência o sempre, né? E é um prazer estarmos aqui. Eu sou repetitivo toda quinta-feira quando eu digo que o meu alento, a minha contagem regressiva é para que a gente possa voltar para esse momento, que não termina às 9 horas da noite, ele continua até a próxima quinta-feira e assim vai. Então são momentos que nós vamos alimentando a nossa alma e alimentando todas essas almas que estão ligadas a nós, e a alegria da gente poder estar fazendo algo em nosso benefício e benefício do nosso próximo. Isso é maravilhoso, não há preço que pague, é um tesouro daqueles que se falam nos livros antigos, né? Aquele tesouro que ninguém consegue nos roubar. E eu trago também uma alvíscara para mim, como apresentador do Vida Inteligente. Hoje, antes de vir para cá, eu olhei lá no Google, coloquei entre aspas, porque quando você coloca alguma coisa entre aspas no Google, você quer exatamente do jeito que você escreveu. Então eu coloquei entre aspas, programa Vida Inteligente, porque se você não coloca entre aspas, você vai achar todos os links que tem palavra programa, outros que tem vida e outros que tem inteligente. E para minha surpresa, esse número vem aumentando cada vez mais. Nós estamos até hoje com 93.400 links do programa Vida Inteligente separados por aí. Isso é maravilhoso, a semeadura está maravilhosa. Isso me deixa profundamente feliz e basta isso. Bom, nós estamos recebendo duas gratas visitas hoje no estúdio, né? A Selene Schroeder, nossa querida irmã de Brasília, e o nosso querido amigo e irmão, novo amigo e irmão aqui, o Carlos Torres, autor de 2 livros. O primeiro deles, 2012, A Era do Ouro. Segundo ele me falou agora nos bastidores, é um livro que esclarece e desmistifica muita coisa sobre 2012. Eu já vou passar o contato dele para quem tem interesse no livro. Esse é meu, já ganhei. E tem mais um aqui, autor dele também, de autoria dele, A Lei da Atração, Desvendado, o livro que mudará a sua vida. Muitos já se falou sobre a Lei da Atração, mas você pode também conhecer o ponto de vista do Carlos. Qual é o seu e-mail? Lei da Atração, Isso. Procure saber sobre outras, como você adquirir, o que fala as obras, tem sinopse das obras dele através desse e-mail. Lei da Atração, você sabe que na internet não tem cedilha nem tio, leidatração@terra.com.br. Fora isso, o Carlos também, em função dessa visita, ele ganhou uma bela de uma publicidade hoje aqui. Ele também promove grupos para o Egito. E as informações são também pelo e-mail? Pelo site. Pelo site. Qual é o site? www.leidatração.com.br. Você vê grupo Era de Ouro, Viagens para o Egito e mais os livros do Carlos, que talvez ele venha morar aqui na nossa querida Floripa. Dito isso, o nosso cordial abraço a todos os nossos telespectadores, amigos de cima, de baixo, daqui, de todos esses cantões que a gente sempre fala aqui. E especialmente para o nosso novo irmão também, uma grata surpresa, porque nós nunca recebemos tantos e-mails como nós estamos recebendo agora, né? De um monte de gente gostando, assistindo, com essa disponibilização que nós fizemos no YouTube e outros sites aí que você pode baixar o áudio, você pode baixar o vídeo. Então nós estamos disseminando isso e, em consequência disso, muitas pessoas têm nos contatado. Quero deixar aqui um grande abraço para o Ajit, um indiano simpaticíssimo, professor de yoga, né? Que nos agracia com a sua audiência e também com uma parte do Vida Inteligente dentro do site dele. O site dele também tem vídeos do Vida Inteligente. Bom, dito isso e para não tomar mais tempo, tudo bom, Jorge? Tudo ótimo. Aqui, tudo ótimo.
tudo bom. Nós temos recebido essas últimas semanas aqui, vamos dizer, alguma coisa diferente, podemos dizer, né? Eu tenho percebido, a gente percebe o diferente, Sim. né? Então, primeiro, o mais maravilhoso de tudo é que o Jorge começou a responder e-mail já. É um negócio fabuloso. Foi. O Jorge respondendo e-mail, isso é muito bom. E eu tenho percebido que, como é que se diz? Depois desse tempo todo aqui, dentro do sempre, né? Mas a gente tem que sempre mensurar, já que nós estamos vivenciando os 2 ciclos ao mesmo tempo. Isso é muito gostoso, né? Porque muitas pessoas semeiam coisas que outros vão colher, né? E o nosso caso é diferente. Nós estamos semeando e nós próprios estamos colhendo. Estamos participando da semeadura e da colheita também. Isso é muito gratificante. Principalmente. Não é isso? Quem mais se diverte somos nós. Então você tem... Eu tenho respondido alguns e-mails nos horários meio estranhos. Outro dia eu recebi um e-mail 7h15, não sei bem cedinho. Aí eu respondi e voltou o e-mail. Aí eu peguei o telefone e liguei para o telefone. Aí me atenderam uma repartição pública, acho que foi de Brasília, não sei, não me lembro. Ele disse, alô, depois eu queria falar com a pessoa tal. Assim, sou eu. Assim, né? Pô, ligando bem cedinho para o trabalho para perturbar. Ele disse, não, é o Jorge que você mandou me... Ô, Jorge! Aí já mudou a postura. Desculpa, eu só queria saber qual é o e-mail que você fez a pergunta, eu queria responder. Aí foi uma experiência bem interessante. Não, e o mais gostoso disso é que a gente tem respondido, né? Isso é... Porque as pessoas, quando escrevem para a gente, elas têm aquele anseio de ter uma resposta. Sim, mas eu não respondo sempre, às vezes porque não dá tempo, não é? Sim. Mas às vezes porque a pergunta que é feita, ela já traz em si, a pergunta ela já vem grávida da própria resposta. Sim. Né? E aí até que a resposta nasça para quem fez a pergunta é só questão de tempo, então eu não posso interferir, porque a melhor resposta senão estaríamos contradizendo tudo aquilo que nós falamos aqui. Porque a melhor resposta é que a própria pessoa vai ter como uma decorrência natural do engendramento que levou à elaboração da pergunta. Né? Aí então eu sei qual é que é a resposta, eu sei qual vai ser o impacto na pessoa que fez a pergunta, né? E eu fico feliz em ver já o que vai acontecer, só que deve esperar mais um pouco, que esse esperar, inclusive, faz parte do processo. Tem uma coisa maravilhosa entre esses e-mails, eu vou lembrar aquele que você gentilmente recebeu, que eu compartilhei com você, da moça e da chuva, né? Que esse vale até a pena a gente falar aqui, né? Porque nós abordamos aqui a questão de uns programas atrás sobre o medo, né? Medo. O medo. Então, como é que era o nome? Hã? Como é que era o nome dela? O nome dela eu não me recordo agora. Puxa desculpa, não é porque não lembro a consideração, mas é que não... A gente também não gosta, muitas pessoas não gostam de ser citadas também, né? Não, mas nem às vezes assim, para você daí não reter muito a emoção, para que esse conjunto de emoções não atrapalhe teu discernimento. Isso. Então você aproveita naquele momento fraterno, né? E depois vira assim uma... eu só sei que ela faz parte de você. Eu sei que ela mora em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Esse dilúvio que deu antes de ontem lá no Rio de Janeiro, essa pessoa que já estava traumatizada tudo, ela ficou com medo de sair, né? Isso que ela falou, opa, que medo, não posso ficar com medo. É que a água estava subindo e ela... Isso, eu não posso alimentar mais isso. Exatamente o que ela tinha visto no programa Vida Inteligente aqui. Em função disso, ela mudou a atitude. Sim, porque eu expliquei para ela que a questão do elemento água, nela no universo do Tattva, a ação da água, né, enquanto equilibrador de Sattva, Rajas e Tamas, a questão do como isso se manifestava, como ela controlou, daí transformou assim, de medo em controle do elemento. Fantástico. E ela morava no 7º andar, então eu falei que daí ela ia descer 7 andares, né? E cada andar ia aumentar a tensão porque ela ia se deparar com um medo que era considerável. Como ela venceu, dali para frente. Então isso foi muito divertido de responder. É o começo do que nós estávamos falando no programa. Isso é maravilhoso. Para nós, como retorno, é fantástico, né, gente? Então, a semana anterior, no programa anterior... E também, só comentar a questão dos e-mails, do Ajit Singh. Ah, sim, o nosso amigo indiano. O Ajit, ele nos mandou um e-mail e aí eu respondi, nós já trocamos 3 ou 4 e-mails. Né? Isso. Mas é muito interessante, o que vem expresso, tanto no e-mail do Ajit quanto nos outros,
E por isso que daí eu tenho respondido, porque assim, é impossível não responder, porque o tratamento que é dispensado no e-mail, a forma como aquele sentimento fraterno que daí tem em cada um, sempre esteve em cada um, mas que agora se exterioriza em cada um. Muito importante você falar isso. A forma como isso é escrito, né? Isso, assim, isso tem que ser respondido, né? Às vezes não é nem a tônica da questão ou da pergunta em si, mas a forma como a coisa, como ela é estruturada, né? Aí, assim, não é uma pergunta de alguém que se conhece pela TV ou por e-mail. É alguém que trabalha junto a um pramanta inteiro, assim, alguém que é irmão de humanidade, assim, e isso é muito interessante porque, e às vezes eu falo nos e-mails quando eu respondo, também foi uma meia dúzia só de falar que eu respondi um monte, mas não, mas um monte, meia dúzia você respondeu, um monte. Então, o que é muito importante é que se isso está se exteriorizando, né, em uma ou duas pessoas, isso já está mais do que latente, está quase visível, né, na humanidade como um todo. Perfeito, isso que é importante. Isso é tudo que a gente poderia desejar, né? Então, o responder, como você disse no início, esses e-mails, essa interação, é uma diversão, assim, fantástica, uma diversão, não de diversão, assim, não estou alimentando o meu astral mais denso, é uma diversão para o espírito, porque você está contemplando formas de expressão até então não usuais entre os seres humanos. E o que você falou, que é o nosso tema aqui, que é o desejo hoje, a continuação, muitas pessoas desejam isso, aquilo e tal. E esse desejo, isso que o Jorge está falando, esses e-mails que nós respondemos, e o Jorge não citou aqui agora, que é exatamente isso, ele chama a atenção de que se as pessoas que nos escreveram perceberam aquilo, é porque aquilo estava nelas. Sempre, isso eu sempre falo. Isso é importante, nós sempre falamos aqui. É porque então, se você conversa grego comigo, eu não entendo, né? Então eu não posso nem achar certo nem errado, isso não tem repercussão nenhuma em mim. Posso até guardar a imagem, que a gente não guarda o som, a gente guarda a imagem do som, né? Então eu posso até guardar a imagem do som de uma outra palavra que você tenha dito, né? Mas eu não vou conseguir fazer um encadeamento a ponto de despertar em mim aquela recíproca, aquela continuação. Quando alguém fala para você assim, puxa, que maravilhoso aquilo que você falou. Diz assim, não, eu não falei nada. Exato. Né? Eu só verbalizei o maravilhoso que já está em você. Já está em você, isso, né? Que porque é senão importante. Ninguém reconhece algo que não lhe é comum. Isso é né? importante. Ninguém consegue falar com um código de linguagem que você já não tenha. Isso é uma coisa muito interessante até, porque é o seguinte, quando eu vou adquirir um conhecimento, daí já tem mais ou menos a gente entrando por uma lateral no nosso assunto. Quando eu vou adquirir um conhecimento, bom, então antes eu queria fazer um parênteses, que é uma coisa que é muito importante, sim, que eu desejaria que nós, todo o gênero humano, assim, para que a gente conseguisse apressar o nosso caminho de evolução, nós tivéssemos dois conhecimentos básicos, né? O primeiro é a anatomia. Sim. Procurar se instruir para ver, afinal de contas, que mecânica que eu tenho, como que é isso? Que eu sou, exatamente. E outra coisa que é muito importante ler é a história humana. Né? Se você lê a anatomia, você lê a história humana, daí você recua um pouco na maneira como você vê a vida, né? E você vê duas obras. Já estão perguntando, história humana, aonde? Quais são os... Assim, eu recomendaria um livro. Referências, vamos anotar aí. Eu recomendo um livro. Sim. Do Mário Rosso de Luna. Sim. A Humanidade e os Césares, ou a Humanidade e o Cesarismo. Anotaram? É uma visão da história oculta da humanidade. Sabe? É muito interessante, dá uma visão muito, muito interessante, muito importante. Vocês me consultem, porque eu tenho às vezes a fonte dos e-books e provavelmente não tem, tenho certeza que em português não tem esse livro, provavelmente terá em espanhol e eu vou tentar achar, vocês me escrevam e eu vou procurar compartilhar isso com vocês. E a anatomia não precisa assim
você... Anatomia oculta del hombre também ou não? Não, Esse não. não precisa ser isso. Pode ser anatomia mesmo, pegar um livro de anatomia, estudar Sim. sistema glandular, nervoso, digestivo, Não a respiratório. oculta, anatomia Não, normal. anatomia mesmo, porque Conhecer seu corpo, a seus nossa anatomia órgãos, de tudo. normal não tem nada, né? A coisa assim, Sim. é a maior mecânica que já foi inventada até agora. É isso Com que a gente certeza. usa para pegar e controlar, Uma máquina controlar os fabulosa. elementos, sem dúvida. Então isso aí dá, assim, dá uma base, né? Completamente estável para que daí sobre essa base se assente o processo evolucional, uma coisa muito importante. Então fechamos parênteses. Vamos lá. Quando eu vou reter um conhecimento, daí isso a propósito que a gente estava falando, né? Eu só conseguir expressar aquilo que eu já tenho em mim. Isso. Né? Quando eu ouço alguma coisa, quando eu vejo, isso então serve como elemento catalisador que dispara um processo, né? E aí então eu exteriorizo. E aí esse processo, desse elemento catalisador, ele é o mesmo processo que torna o homem o adepto perfeito, um iniciado de alto estirpe, o que se queira. Porque assim, quando eu vejo alguma coisa, ou quando eu ouço alguma coisa, quando eu cheiro alguma coisa, quando eu toco alguma coisa, ou quando eu sinto, então aí existe uma força natural, um tattva, já falamos aqui, né? Já. Chamado tejas, que é fogo que ele vai e ele molda, né, exatamente aquilo que eu estou olhando para você. Né? Para eu identificar que você é você, eu tenho que criar uma imagem, né, na minha matéria mental e localizar o que eu tenho guardado a respeito de você. Isso. Essa ação desse tattva, ela é como se fosse uma fotografia, como se fosse uma impressão, sabe? Assim. E aí grava igualzinho na matéria mental. Dependendo da força como isso é gravado, né, ou do que você está dando de densidade, né, de roupagem para isso que você está guardando, ele vai ter mais ou menos vitalidade, vai ter maior ou menor grau de vitalidade. Esse maior ou menor grau de vitalidade do momento em que ele é parido, que ele é criado, é que vai determinar o tempo de vida dessa imagem de você que eu criei. Né? Na verdade, daí se eu estou permeando essa imagem de um conhecimento ou de uma emoção, eu criei um conjunto de elementais, pari, né? E eles são alimentados. Dependendo então dessa intensidade, né, ele tem um tempo de sobrevida e se ele se entrelaça, ele se perpetua. Se ele não se entrelaça, por exemplo, assim, quando eu estou estudando alguma coisa, né? Então estou lendo um livro. A maneira de eu ler um livro, né, a única maneira de eu ler um livro é se eu ler e visualizar o que eu estou lendo. Isso. Né? E ainda às vezes a gente, quando eu estou lendo, eu não repito mentalmente, né? Eu não leio com voz, eu leio com imagem. Mas tem gente que daí lê, vendo, né? E ainda com imagem. Essa leitura que eu estou fazendo, essa transformação em imagem, é exatamente isso. Cada palavra que tem no livro se transforma em uma imagem, né? E essa imagem fica ligada ao meu entorno. Essa imagem que vai estar ali no livro, ela tem por base a imagem que o autor do livro criou. Isso, o autor. Que é por isso que a gente fala que assim, quando eu vou ler Santives do Alvédio que fala sobre a Agartha, eu vou na Agartha. Né? Só que você tem que saber, o código de linguagem, você tem que formar a imagem direito para você transitar pelo astral, para você transitar pela mente concreta. Né? Então, quando eu estou lendo, eu estou formando as imagens. Essa formação de imagem, dependendo se eu estou tendo satisfação naquela leitura, assim, se é algo que eu estou compreendendo, se aquela coisa que eu estou lendo, ela tem eco em mim, como a questão do e-mail que a gente falou, então isso vai ficar com uma maior ou menor vitalidade. Se fica com pouca vitalidade, então eu li, né, isso está criado em mim, né, e daqui a pouquinho é como uma lâmpada onde eu vou e diminuo a intensidade até ficar assim, só uma leve penumbra, insuficiente para ser distinguida. Né? E isso acontece com tudo que eu leio. Tudo que eu aprendo durante a minha existência, e a tua e a de todo mundo. Então, o plano da mente concreta, do gênero humano, ele está lotado de tudo que é coisa que foi aprendida. A gente está falando agora aqui em questão de aprendizado, de tudo que foi aprendido desde quando se criou um código de leitura. Sabe? Só o que acontece? Ele está não vitalizado porque ele não foi acessado. É um conhecimento que está esquecido. Tá certo? Mas peraí, vamos ver, está limitado isso aqui. Quando você está lendo uma coisa, você está limitado à compreensão daquilo desde o dia que você nasceu, ou você está
Ad eterno, vamos dizer. Você está acessando tudo? É bem isso que eu vou falar. Então tá. Porque então assim, às vezes pode acontecer, você pega o livro, você está lendo a primeira página, né, mas você não está concentrado, ou aquilo não tem eco em você, na segunda página você não lembra o que está na primeira. Mas você não lembra, né? E o lembrar é uma coisa muito interessante. O lembrar é você ter entrelaçamento para a primeira página, entrelaçamento vital para a primeira. Nós já fizemos um programa sobre memória. Exatamente, lembra, né? exatamente. E aí assim, então você vai lendo e aquilo vai se desvanecendo, né? Aquilo vai, assim, deixando de ser denso o suficiente para ser visto no plano da mente concreta. E ali está todo o conhecimento oculto, esotérico, todas as verdades estão aqui. Quando você desenvolve uma maneira de transitar, né, nesse plano da mente concreta, né, sem despender grandes quantidades de vitalidade, então assim, eu não tenho que fazer esforço para reter um conhecimento, eu não tenho rejeição a esse tipo de conhecimento. Então, quanto mais sutil é a tua maneira de tratar esse plano, quanto mais permeável você, enquanto unidade, é esse plano, menor é a quantidade de energia que você precisa, né, para acessar o conhecimento, e mais longe você consegue acessar. Então aí você tem a questão que você perguntou, que é a questão da memória e do que eu estou lendo. Então eu posso estar lendo um livro agora sobre o Egito, né, e aí eu buscar no mesmo impulso de leitura, né, o que estava passando na cabeça, né, do sacerdote que estava à esquerda, a Amenotes 4, quando ele estava escolhendo o nome das filhas dele. Entendido. Entende? Então, o que dá, e chega um ponto tal, Grego, que daí esse trato com a mente concreta, ele é de tal forma tranquilo que daí você consegue acessar todo o conhecimento. Já não mais lembrando, vendo. Tá, agora uma pergunta, essa Você questão, entendeu? Entendi. Agora a questão do desejo, que está encaixando aqui. A mecânica eu, por exemplo, é a mesma. como eu já lhe disse, eu desejo resgatar, eu particularmente o Eustáquio, deseja resgatar o que ele acha hoje que ele fez de errado durante a sua vida presente, vamos dizer. Então é um desejo meu, e desde que eu comecei isso... Vontade. É vontade, tá, isso. Mas tá entre... Não. Tá, entendi. Essa vontade, desde que essa vontade apareceu, vamos falar da vontade? E lembra que a vontade começaram, eu já citei aqui ao vivo, que eu falo sempre o que eu penso, começaram a aparecer um monte de coisa do que nós estamos falando aqui. Então, a minha pergunta é essa, o fato de você ter vontade, você está trazendo tudo? Óbvio, porque quando você tem vontade de transformar o teu passado, o teu passado tem vontade de ser transformado. É um caminho na mesma direção. Impressionante como se apresenta. Óbvio. Impressionante como se apresenta. Porque assim, por isso que eu falei da questão de início da anatomia e da história, porque a gente não imagina o que é o ser humano e como ele está integrado no todo. Né? Cada um de nós, a gente uma vez falou, eu penso, é uma pirâmide invertida. Invertida, perfeitamente. Né? Que ela alcança até os confins do plano astral, até os confins do plano da mente concreta, e aí depois do plano da mente concreta, mesmo que daí sobe, essa pirâmide invertida tende de novo para o ponto onde daí se encontra o Atman. Então ele vem para cá e aí tem toda uma fatia humana em cada um de nós. Só que dentro de cada um de nós eu tenho... Está em cima é o mesmo que está embaixo. Eu tenho desde uma inteligência orgânica vital, que é o que dispara os desejos intuitivos, tipo assim, eu tenho o desejo de tomar água, isso é um desejo, né? Só que quem dispara um desejo de tomar água, um desejo da sede, ou vontade, né? A gente chama de vontade de tomar água, na verdade é um desejo de tomar água, um desejo de se alimentar, um desejo de dormir. O organismo, quer dizer, o conjunto de inteligências que eu tenho, que é isso que eu chamo de organismo, agindo através de uma outra inteligência específica, né, que é a mesma inteligência que molda as imagens para eu reter, né, que daí o Tattva Tejas, ou uma expressão de Agni. Então, Agni, ou Tejas, é que permite que o meu organismo entenda, né, essa vontade, que é um desejo de tomar água.
Então, desde o nível infraatômico ou subatômico de qualquer átomo que forma qualquer molécula, de qualquer sistema, de qualquer órgão do corpo humano, até a primeira divisão que emana do Sol oculto, quando o prana se divide, tudo está integrado. Então, você não consegue pensar alguma coisa sem que isso tenha impacto no plano da mente concreta como um todo. Quando você pensa alguma coisa que você não deveria criar, você está criando, isso que é uma coisa também muito interessante, que assim, quando você pensa alguma coisa, né, por mais fugaz que ela seja, quando você sente alguma coisa, por mais fugaz que ela seja, ela vai ficar apagada, mas não deixa de existir, nunca vai deixar de existir. E esse apagado que está ali, né, ele age de duas maneiras. Primeiro, o conjunto das formas apagadas na mente concreta e o conjunto das emoções apagadas no plano da mente abstrata, dos desejos apagados, quer dizer assim, que foram criados momentaneamente e não alimentados, isso é que é o chamado subconsciente. Você falou do nunca, o nunca, mas eu não posso sublimar o nunca? Você disse que essa forma, mesmo eu não alimentando, ela vai sempre existir. Sim. Mas ela não poderia deixar de existir, não, ser sublimada? Aí você vai sublimar, aí você está sendo proativo, então aí você usa a vontade, Sim. Vontade, sabedoria e atividade, né, para daí então conscientemente você vai transformar aquela forma, educar aquele desejo, né, sublimar e dar elevação para aquela coisa. Aí sim. Tá. Agora, se você não tratar, se você deixar, vai ficar lá. Aquilo é perene. Esquecido, perene. Sim, tá. E ele fica entrelaçado com os demais que não têm vitalidade suficiente, e no conjunto, né, eles são o que se chama de inconsciente. O inconsciente o individual e o chamado inconsciente coletivo. Então, o que é inconsciente coletivo? Aqui a ciência atribui tantas dores da humanidade. Ele fez errado porque era inconsciente coletivo. Simplesmente é o quê? É a soma dos desejos fugazes de toda a humanidade. O que é a dor do inconsciente coletivo? É a soma das dores fugazes ou não resolvidas, ou não sublimadas, não conscientizadas de toda a humanidade. Então, esse processo ele acontece tanto para o conhecimento quanto para o desejo. Agora, uma vez criado no plano, o desejo, ou o conhecimento, ou o que quer que seja que você crie, que é um elemental, né, ele permanece existindo no plano. E isso depois, ele interfere no próprio karma que vai ter que ser resolvido. Porque quando a gente passa pelo processo que nós chamamos de morte, que é um processo que temporariamente está existindo e que logo vai deixar de existir, até o objeto da nossa conversa mais para frente. Mais para frente nós vamos falar sobre isso, outro programa. Então eu retenho átomos de cada um dos planos que me compõem. Quando eu vou daí fazer o processo inverso, né, e criar uma existência seguinte, mas daí já não mais eu, um conjunto de consciências para gerar uma existência, eu começo daí desenrolar esses átomos básicos para que daí ele atraia parte da matéria astral, da matéria da mente concreta e do vital e de densidade para criar um novo corpo físico. E esse que é desenrolado e atraído para criar a tua próxima existência, boa parte disso são os fugazes que sobrou da existência anterior. Então, por mais oculto que seja um pensamento teu, por mais fugaz que seja esse pensamento, por mais oculto que seja um desejo, por mais fugaz que seja esse desejo, ele tem impacto na tua existência, no plano onde ele está sendo criado e no plano futuro da humanidade, caso ele não seja sublimado. No todo, na questão, então, do desejo, quando nós fizemos a mala direta, nós demos praticamente vida ao desejo. Então, existem desejos bons, existem desejos ruins. Como discernir o que eu desejo, o que eu quero? Se ele é benéfico para a minha existência e, consequentemente, se ele é benéfico para todos que estão a mim ligados, ou seja, a humanidade inteira e todos que me precederam e que virão para frente. Então, esse que é o X da questão, né? Que a gente... Sim. Como explicar isso, então? Isso de atribuir o chamado de desejo bom, desejo mau, é muito engraçado, né? Porque nós temos que usar esse... é uma forma humana de interpretar um fato, né, em dois planos que fazem parte de nós mesmos, mas que são invisíveis. Mas é isso mesmo, porque o desejo... Usando esses termos, nós vamos buscar, né? Sem dúvida. Por isso que você acabou de dizer. Sem dúvida. Por isso que é engraçado, quando você está falando, você apresenta engraçado. Porque um desejo, ele não é nem bom nem mau. Né? Ele, enquanto ser,
né, que eu criei, ele só vai fazer aquilo para o qual ele foi criado. Ele é engendrado com uma diretiva básica, sobreviver. E ele só sobrevive no momento em que é alimentado. E ele é alimentado significa o seguinte, ele está acontecendo. Então o que ele tende a fazer? A se entrelaçar com o entorno para que ele aconteça. Então ele não é bom ou mal. Você que criou, você que engendrou aquela criatura, então te vira, cuida dele. O que pode ser bom ou mal é a forma como ele é alimentado. Se eu crio um desejo de ver o sol nascer toda manhã, e aí eu vou ver o sol nascer, e eu me emociono e alimento o meu desejo, esse desejo é bom ou é mal? Para você ele é bom. É um desejo. É um desejo, claro, bom e mal é. Quem mais aproveita, Grego, quem mais aproveita a ação de ser alimentado é o próprio desejo. Então, quem é que aproveita a contemplação do pôr do sol ou do sol da manhã? É o desejo. Da mesma forma, quem é que aproveita a contemplação de um acidente? Tipo assim, você se compraz em chegar perto quando aconteceu um acidente, ou você se sente estranhamente atraído para comentar sobre em detalhes, né? Quem é que está sendo alimentado na hora em que você está fazendo isso? O entorno, ou o teu desejo, ou tua necessidade de pegar e de sofrer, de imaginar, esse tipo de coisa assim. Quem que mais ganha com isso? Com o fato de você praticar o ato? O desejo em si. Então, o desejo em si, ele não é bom ou mal. Bom ou mal, bom ou ruim, é o ato que você tem que fazer para alimentar o teu desejo. Agora, por exemplo, tem gente que deseja a paz. Então, tem aqueles outros fomentadores das coisas ruins. Por exemplo, o Carlos, que nós temos hoje aqui no estúdio, ele escreveu sobre 2012. Tem um monte de pessoas em 2012 que estão focando em tragédias e não sei o que. Elas podem... A minha pergunta é, esse desejo que elas estão alimentando, que não deixa de ser um desejo, uma vontade, achando que alguma coisa vai colidir conosco e que o fim do mundo vai... Porque os maias fizeram isso... Ele tem algum poder, esse desejo? Aí já não é o desejo, aí já é um medo, né? E o medo, na verdade, o processo é o mesmo e o medo é uma diversão, né? E aí o medo, quanto mais abrangente ele mais artimanhoso ele é. Mais artimanhas ele tem para se satisfazer, né? Então, ele pode fazer você ficar com medo porque o sol demorou para nascer, ou porque está nublado e você não sabe se o sol está existindo. Então, cria uma série de facetas para te alimentar. O errado, ou o certo, ou o bom, ou o mal, é a decorrência disso em você, conforme com relação ao desejo. Então, se eu desejo sofrer, né, o que eu vou fazer para sofrer? Isso aqui é o certo, o que é o errado. Se eu desejo amar, até onde vai o que eu posso fazer para alimentar o meu desejo de amar? Agora, se eu desejo que a paz se faça para a humanidade, aí já é um outro tipo de desejo. Porque assim como eu tenho a pré-vontade, a vontade e a supra-vontade, eu posso classificar os meus desejos em várias categorias. Você pode classificar com 49 categorias, seria equivalente aos 49 fogos de Kundalini, que é o que alimenta ou separa o astral e separa também a mente concreta. E fogos aí no sentido de tejas, que é onde permite eu pegar e modular. Quanto menos focado veja como é uma coisa muito interessante. Quanto mais focado é o meu desejo, mais ele consome vitalidade e mais frequente ele precisa acontecer para sobreviver. Então eu digo assim, eu tenho desejo de comer chocolate. E eu tenho aquela emoção que é quando eu estou para comer o chocolate, eu tenho a satisfação do desejo que é no momento em que eu estou comendo chocolate, eu acabei de comer chocolate, me empanturrei de chocolate, o desejo está suprido. Daqui a pouco o que acontece? Lá vem ele de novo. Exatamente. Então, quanto mais pontual é o desejo, e essa mecânica é o que norteia o dia a dia das pessoas. Quanto mais pontual é o desejo, mais ele está atrelado com os medos, mais ele está atrelado com uma falsa felicidade e mais com a infelicidade, que seria a ausência da felicidade, e mais breve é a existência dele. Quanto maior é a abrangência do meu desejo, menor é a influência que ele tem sobre o que eu tenho que fazer. Por assim, eu desejo que a paz se faça para todo o gênero humano. Criei um desejo. Na verdade, esse desejo ele já está beirando a vontade. Você quer fazer uma pergunta? Não, só quero saber aqui tudo ao vivo. Aqui, você parou o carro na frente da garagem ou não?
Sim. Então empresta a chave para alguém lá tirar ali. O Carlos, você dirige? Então o Carlos tira. Está ali no meu casaco. Isso, paramos aqui na frente. Aproveitando então aqui, já que nós interrompemos. É essa mesmo. É. Desculpa. O Edson dos ingleses, o nosso telespectador, ele pergunta se respirar é um desejo ou necessidade. Respirar? Respirar é um desejo ou uma necessidade? Nem desejo, nem necessidade, é inteligência. Inteligência? É porque você não decide respirar. Você não deseja respirar. Né? O respirar, ele faz parte da inteligência, que é o que você conceitou como vida. A gente falou agora há pouquinho da inteligência que faz com que eu sinta sede. Sim, sim. Então, aí Telos faz com que eu sinta sede. A respiração, ela é o conjunto de inteligências que busca o prana para se manter vivo. Interessante isso aqui. É, assim como você controla o batimento do teu coração, não consegue controlar. Por enquanto, a gente vai conseguir logo em seguida, né? Mas então são coisas autônomas. Em cada um de nós, eu tenho o resultado de todas as experiências desde quando a matéria começou a existir. Não é? Aí, então, como foi dado para o ser humano agora ele interferir em todos os planos e ele cria a cada pensamento, a cada emoção, a cada desejo, né, a cada conhecimento, ele cria em vários planos, ele tem que ter vitalidade suficiente para que isso aconteça. Ele tem que ser mantido na atividade. A manutenção do ser humano, desse conglomerado em atividade, ela é feita por qual substância? Pelo prana, que é o que emana do sol, né? E esse prana, ele entra e age no organismo através da respiração. E esse prana que entra e age no organismo, ele é basicamente eletricidade, né? A gente conversou, cada 11 anos só. Interessante, uma pergunta bem apropriada. Assim, sem dúvida, sem dúvida. A questão do desejo em si. Então, isso. Quanto mais abrangente é o meu desejo, mais consciente é o meu desejo, porque o desejo, ele assim, quanto mais ilógico ele é... Tem lógica dizer querer é poder? O desejo é um poder ou não? Desejo não é querer. Desejo é desejo. Vontade é querer. Vontade é querer, tá? Sim, desejo não. Não, tá. Não. Então, mas o desejo, ele tem... A vontade é poder, porque vontade, sabedoria e atividade simplesmente são as três bases das três hierarquias que antecederam a forma e que organizam tudo que a gente conceitou como vida. Vontade, sabedoria e atividade. E sabedoria agora é ainda amor, sabedoria. Que é você usar bem a sabedoria. Tá, já vontade, amor, sabedoria e atividade. Tá. Isso é diferente de querer, diferente de desejo. Então nós temos que aprender a desejar? Nós temos que observar o quê? Não. Quando a gente... nós temos que não desejar. Então, assim... Aí, olha só. E o não desejar é uma coisa, assim, é um processo, para você ter uma ideia, então nós temos os 7 chakras básicos, né? Tá. E temos o anahata, que é o cardíaco. Quando então eu tenho um equilíbrio orgânico do sistema glandular, que a gente daí chama de, sou um iniciado, um adepto, porque daí eu consigo acessar. Que iniciado, um adepto é só essa criatura que consegue acessar o conhecimento da mente concreta. Então, sabe, qualquer um pode ser. Aí, então, quando eu estou nesse estágio de equilíbrio, então surge o oitavo chakra, né, que é o Vibhuti, né, que é o pai e mãe cósmico em cada um de nós. Esse pai e mãe, né, ele tem 8 siddhis superiores, ou 8 poderes superiores, porque não se deve desenvolver nenhum poder. Clarividência, clareaudiência, telecinese, nada disso é necessário agora, porque isso é brincadeira de criança, né? Mas existem chamados 8 siddhis superiores, que daí só estão disponíveis para quem já está com o Vibhuti em atividade. São 8 o quê? Siddhis. Siddhis, S-I-D-H-I-S. Tá. Siddhi em sânscrito é poder. Tá. Blavatsky dizia... Nós temos 8 poderes superiores, 8 siddhis superiores. Sim. Tá. Blavatsky dizia, guarda teus siddhis para as vidas futuras, para você ter consciência para usar. Então, quando você está com o Vibhuti ativo, quer dizer, você está em equilíbrio, então você está... Tem 3 coisas que a gente não deve deixar de aproveitar nessa existência. Ter nascido na forma humana, ter vontade de evoluir e encontrar o caminho de evolução. Assim, são 3 dádivas
da própria divindade suprema para o gênero humano. Então, quando eu chego no estado de equilíbrio, Não é? Vamos só fazer uma pausa. Você apertou o controle e não liga para abrir? Não, é um Corsa que está mais à direita lá. Vai ver que não é o carro dele, então, que está atrapalhando. 584 é a condução da criatura. É outro. Então. É outro karma. Estão apontando para outro carro, não abre, né? Na dúvida, leva. Vai lá, isso aí. Então, quando eu chego nesse estágio, que a ideia é comum a qualquer pessoa que é o adeptado, o iniciado, o que seja, né? Então o Vibhuti está ativo. Nada mais que, não é uma coisa muito simples. E quando ele está ativo, então, eu tenho 8 pétalas adicionais a serem trabalhadas, né? E a 8ª, né, é exatamente o controle ou destruição dos desejos. Ah, sim. Entende? Só que daí tem uma coisa que é muito interessante de comentar. Mas repete isso aí, porque me deu a impressão de que é futuro isso ou não? Não. Não? Futuro não, gente. Nós estamos no processo de iniciação, todos nós. Tá. Né? O desenvolver o pai e mãe em cada um, a maior parte de quem está nos ouvindo já desenvolveu, senão não conseguiria exteriorizar, externar um amor fraterno que, assim, que salta pelos olhos, uma coisa assim incrível, né? É porque eu fiz confusão com os 8 Siddhis nas outras vidas, então você acabou de dizer e eu perdi alguma coisinha. Não, guarda teus Siddhis para vidas futuras, mas assim, é para quem quer desenvolver um Siddhi, um poder, para se divertir, então. É telecinésia, é clareaudiência, telecinesia, todas essas coisas aí que se falam. Isso aí é tudo. Então, aquele negócio assim, você fica numa escola por 20 anos para você conseguir mover uma agulha que está em cima da lâmina d'água. Para quê? Quando tem aquela passagem do Buda, né, para o discípulo, que ele fala que ele ficou 10 anos meditando e consegue andar sobre a água. Ele falou assim, por que você não construiu um bote em 15 dias e usou os outros anos para você evoluir, criatura? Com certeza, é parecido. Com certeza. Aí, um dos Siddhis superiores, então, é o controle ou destruição do desejo. Só que, veja que isso daqui, essa tradição, vem da Gupta Vidya, que é a tradição antiga, da Aryavarta, da Índia, mas só que daí, inclusive isso hoje está mudado, porque quando você tem condição de interagir conscientemente com o plano, inclusive tem um outro. Então, os 8 Siddhis, então, é a levitação, é a Maya, tem um que chama Prakti, e o Prakti é uma coisa assim, muito engraçada, que você consegue deslocar a consciência para qualquer lugar do corpo. Então, assim, você quer... Não é bilocação de consciência, é a consciência para qualquer lugar do corpo. Ou do universo, mas fisicamente, né? Por isso que chama Siddhi superior. Mas não é bilocação, é diferente bilocação de consciência? Tá, isso aí é diferente do que você está falando. Então, hoje, né, com a forma como o mundo está misturado, o mundo que eu falo é o invisível com o visível, né? Você não destrói mais um desejo, você ensina aquele desejo, você dá consciência para aquele desejo. E como é que você dá consciência para o desejo? Isso é importante. Então, por assim, você deseja comer chocolate o tempo inteiro. Vamos usar o chocolate, que é uma coisa que... pegou aqui ele como exemplo. Não, e quando gostoso. E quando você fala comer chocolate, veja como é que é o artifício do desejo. Você fala comer chocolate, né? Aí você ouve o que eu estou falando. Já visualiza também o chocolate, né? E você visualiza o chocolate, e o visualizar é daí no caso no astral. E aí, junto, entrelaçado, estão as sensações que você sente quando você come chocolate. Sem dúvida, a água na boca, o prévio aqui que você fala. E você liga com o fato de ganhar e tal. E aí, quando você, então você dispara essa camada aqui do astral, ela reage de volta, né? E aí, através do vital, né? Através dos chakras, ela vem e se derrama, né? No teu sistema glandular, produz uma substância, vem para a garganta e você saliva. Exatamente. Então, vê como é que o trato com o desejo é uma coisa tangível, né? Totalmente. Sim, você não consegue tocar no desejo porque as pessoas ainda não querem, mas daqui a pouquinho já dá. Entende? Então, o que você tem que fazer é ensinar o teu desejo. Porque não é que você ensina o teu desejo, que você dá consciência ao desejo, ele passa por um processo de autossublimação. Então, eu tenho vontade de comer chocolate, então, ok, eu tenho vontade, né? Só que é o seguinte,
Eu vou comer chocolate na hora em que eu quiser. E eu não é o meu É desejo. interessante, nós falamos sobre isso nos vícios, lembra? Mas é? É exatamente Porque isso, um desejo repetido com no frequência programa. e entrelaçado com vários. Estão falando um Perfeitamente. vício altera um caráter gera karma. Isso, olha como as coisas casam ali. Então, você tem que ter, aí vem a diferença entre ter vontade de comer e desejo. Porque a vontade diz para você, não, calma, eu vou comer quando eu quiser. E se é um desejo que me faz mal, né? Ou se é um vício, o que seja, não, você não mais. Olha só, é um exercício que todos nós podemos começar já a fazer. Mas é você mandar na carruagem, o cavalo é feito para puxar a carroça, né? Não é o invertido. Nós não estamos proibindo ninguém de nada, né? Simplesmente tomar uma atitude. O caminho, né? É a mesma coisa que com relação ao medo, porque o primeiro passo para você resolver o medo é você admitir que tem. Segundo passo para você resolver o medo é na hora que ele está acontecendo, você olhar para a cara da criatura. O terceiro passo é ver o que aquilo está provocando em você, né? E a quarta coisa é o seguinte, então agora eu sou dono desse negócio, eu controlo, né? E aí usa a lógica para mostrar que ele não tem razão para existir. O medo da barata, do elevador, aquelas coisas de informação. O desejo é a mesma coisa, né? Então assim, como que o desejo pode ser tão intenso, né? Se eu sei que isso me faz mal, mas ele me comanda a tal ponto que eu vou fazer do mesmo jeito sabendo que isso me faz mal. É ilógico. Aí então você sabe que tem um desejo, você controla o desejo e você ensina para o desejo a lógica, porque o desejo, você tem então você tem Atman, Buddhi e Manas, né, que é a mente abstrata, aí você tem a mente concreta e pode dizer que você tem também a mente emocional. O desejo mais denso, ele está aqui. A lógica inicial, ela está aqui no meio. E a lógica que se aproxima da intuição, do divino, está aqui em cima. Então você tem que ensinar a lógica a abstrair, né? Onde a verdadeira ciência é aquela que se aproxima da religião, e onde a verdadeira religião é aquela que se aproxima da ciência, de onde eu religo, os religarem, né? E aí você tem que fazer com que esse desejo, ele se submeta à lógica, porque não existe nenhum desejo que consegue sobreviver sendo ilógico. Eu tenho desejo de ajudar a humanidade. Tem lógica? Tem muita lógica. Qual é que é o impacto? Todo. O que eu tenho que fazer? Paciência. Evolui, a humanidade evolui junto. Né? Agora, qual é que é a lógica de eu acordar 4 horas da manhã e ir lá e comer um monte de chocolate, depois eu pegar e aí entrelaçar com me sinto mal porque comi, né? E aí, como me sinto mal porque comi, daí eu vou pegar e vou ficar com medo de ficar doente, eu vou tomar um remédio que não precisa, então gira aquela festa toda onde consome o organismo e depois sobrevém um estado que a gente não deseja. Você falou consciência da inteligência, né? E agora, nós também temos que ter a consciência para que a gente possa dar consciência à inteligência. A consciência, então você tem a pré-consciência, consciência e supraconsciência, como vontade, como sabedoria, como atividade. Então, o ponto básico para você adquirir consciência seria a lógica, você projetar a consciência na lógica e agir logicamente, dentro do possível. Na medida que você age logicamente, essa lógica vai adquirindo consciência, então ela passa da mente concreta mais rasa, né, do academicismo mais puro, né, àquela abstração que se aproxima da intuição. Né? Aí a razão intuitiva é tudo que se pode querer, porque daí você fez permeável a mente concreta com a mente abstrata. Da mesma forma, né, a emoção lógica ou a emoção razoável, né, é tudo que você pode desejar. Tanto é que quando alguém está agindo loucamente, atendendo os desejos, fala assim, nossa, ele perdeu a razão. Interessante que me veio agora à memória um amigo que disse como é que ele parou de fumar. Morava em Porto Alegre, madrugada, uma chuva e um frio danado, ele se vê sem cigarro, acorda de madrugada e sai para a rua para ir comprar cigarro. Só que quando ele abre a porta da casa dele, ele fala, peraí, o que eu estou fazendo? Eu estou saindo de madrugada da minha casa em pleno frio para ir comprar cigarro? A partir daquele momento ele nunca mais fumou. É ilógico. Então essa consciência que eu digo assim de você, quando você tem consciência... mas você vê que daí é um processo simples? Não é? Que simples ele é, né? Porque é uma vontade, né, que ele teve ali. É lógico. Se trata assim, em algum momento você tem que se assenhorar
daquela porção de plano astral e de planejamento concreto que faz parte de você mesmo. Então, e acontece assim, então, aqui está a verdade, aqui está você, o Sol. O teu plano astral é uma lagoa, o mar, não é? Quanto mais revolto tiver o mar, menos você entende aquilo que está refletido ali. Não tenha dúvida. E o mar aí é o astral, né? E se então você está com o astral pacificado, se reflete nesse plano tudo o que você realmente é. Aí você se contempla. Então você contempla a divindade no astral, você contempla a divindade na mente concreta. Se você deixa que os amores, as dores, os desejos tomem conta do astral, que assim, aquela parte mais baixa, então aquilo fica uma confusão tão grande que nada se reflete ali. E aí assim, e todo desejo ele deseja ser alimentado, ele tende a permanecer, a querer permanecer vivo. E quando a gente fala assim, desejo na humanidade, na sociedade atual, você logo liga a questão da sexualidade. Né? E por que daí a questão que envolve a sexualidade é a responsável assim, pelos maiores desmandos, os maiores problemas? Nossa, já falamos isso, né? Por quê? Porque quando acontece isso, a liberação de vitalidade, né, ela supre todo o entorno, né, do mais baixo astral. Então, se você tem desejo de chocolate, isso é satisfeito. Tem desejo de andar de avião, é satisfeito. Tem desejo de brigar, tudo isso. Então, é só questão de você alimentar o plano. Como é você que decide o que você vai fazer, o que você não vai fazer, por que não agir adequadamente? Como é que agir adequadamente? Ensinar os teus desejos. Isso é a primeira coisa. Agora, ter domínio sobre eles, né? Domínio sobre eles. Educar. Educar, exatamente. Educar, você manda. Você é o senhor do plano. Né? Então, você é o senhor do plano vital, astral, da mente concreta, e a Timambu de Manas é você mesmo. Esse já é o primeiro passo. Esse é o primeiro. E o segundo é o seguinte, não deseje. Porque você vai desejar alguma coisa e depois vai ter um trabalho para sublimar? Grande pergunta agora. E como viver sem desejos? Não, e para que viver com desejos? Mas é o que todo mundo conhece, o desejo. Para sublimá-lo aí, que tá para não ter... Eles vai ter que trabalhar tudo para ver que ele é desnecessário. É que a humanidade, ela nunca teve o nível de consciência que tem agora. Exato. Nunca. Exato. Né? Então, mesmo nos tempos áureos, na Satya Yuga, na Atlântida, então ainda era divindade convivendo com a humanidade, uma humanidade com a mente concreta em desenvolvimento, trabalhando os resíduos da queda do sistema lunar, né, a emoção à flor da pele, né, mas inconsciente. E agora, essa consciência, ela é dada à humanidade. Então, nunca foi feito isso. Então, o que se trabalha hoje... Nós estamos numa situação melhor do que aquela que aconteceu tudo aquilo no passado? Quando a humanidade se... Respondendo a isso, nem falar com relação à Atlântida. Diz que a única vantagem dos anjos com relação ao ser humano é que ele tem asa. É mesmo? Boa, né? A única. É uma brincadeira, né? Então, antes você tinha as três primeiras hierarquias arrúpicas, né? Daí Agnisvatas, Barishadis, os Jivas. Os Asuras. Asuras, Agnisvatas, Barishadis e Jivas. Aí agora você tem as três hierarquias arrúpicas, Jivas, nós todos, e aí então Asuras, Agnisvatas e Barishadis. Essa é a verdadeira escala evolucional hoje, não mais escala em termos de cronologia. Então tudo isso aí que nós estamos falando aqui é para não corrermos o risco, se o termo é apropriado, a repetir o que houve no passado, porque a tendência sempre vai existir, né? Não, a tendência isso que eu ia explicar, é que o que a humanidade está fazendo hoje, ela padece, alimenta e tenta sublimar os desejos criados por toda a humanidade. Exato. Entende? Então, esse inconsciente coletivo, os desejos fugazes, o karma coletivo, os desejos levados à exaustão até alterar o caráter e o karma das pessoas, tudo isso aqui ficou pendente para ser resolvido. E mais, como nós estamos em um momento em que jamais foi dado tanto poder ao gênero humano, como nós estamos em um momento em que o humano e o divino se mesclam, se misturam, criando uma nova gênese cósmica, então todos os desejos, todas as coisas humanas mais ocultas que jamais tinham se manifestado, a não ser no momento em que elas ocorreram, todas elas estão acontecendo novamente para serem resolvidas. Então você pega e vai assistir um jornal, ou ler um jornal ou na TV ou na internet, então 99% das coisas, é só coisa ruim, né?
Ótimo. E principalmente nas regiões que a história aconteceu, né? Lógico, lógico. Né? É porque é natural, né? Não Na tem- Líbia. todos os locais, Todos, né? Todos os locais. Essa massa que daí agora então vê uma oportunidade de se resolver, de se sublimar, ela vem e tende a acontecer. Ela vai acontecer em um ou outro mais desavisado. Aí agora, quando acontecer, nossa função, primeiro é o seguinte, é não julgar aquele que está sendo objeto da ação de um desejo. Isso sim. Isso aí Mas já tá você bem notório. julgar e você analisar o desejo. E se for você mesmo o ator desse desejo e ele acontecer, acontece tudo bem, só que é o seguinte, você jamais vai acontecer duas vezes iguais. Por quê? Porque eu vou resolver você. Lembra a experiência que eu te falei de Curitiba recentemente? Eu Então, ouvindo as pessoas falando aquilo que eu falava e... E isso é evolução, porque na medida que você consegue daí controlar o teu entorno, é o seguinte, é como se assim, você está pacificando as águas do teu próprio mar, do teu próprio lago. Quanto mais você pacifica, mais o reflexo, né, os raios de você Fica mesmo mais nítido, né? vem Claro, na tua claro, visão. claro. Fica mais claro para você. Isso é evolução, isso é iniciação, mais nada. Então, quanto mais controlado, quanto mais pacífico, quanto mais calmo tiver, tanto o teu plano astral, tuas emoções, quanto tua mente concreta, mais você vai estar leve e limpo e com mais conhecimento. Não, é um termo que a gente usa aqui às vezes, é permeável, né? Que assim, quer dizer, através de você flui aquilo que você é na essência. Então, o que você é em espírito flui através da tua alma e age no teu corpo. O que acontece? Você dá para a molécula, né, que faz parte consequentemente, da pele, saúde. Consequentemente, longevidade. E consciência. Consciência. Pronto. Que todo mundo busca. E essas três coisas são a chave daí da compreensão do processo como um todo. Quando você, então, você vai realizar o desejo, você associa, se eu for realizar, eu vou sentir satisfação. No momento em que eu estou alimentando, é felicidade. Acabei de alimentar, fico infeliz. Se não consigo alimentar, tenho medo. Se estou realizando o meu desejo, tenho medo que eu vou parar de realizar. Então, esse entorno todo ele se move em função do quanto você alimenta, do quanto você deseja aquilo que você criou para você mesmo. Olha. Por isso que o Joshua Ben Pandira, o Nazareno, ele dizia, ou disse, né? Diz-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Tudo tem um simbolismo. E aí você define exatamente quem você é, não com quem você anda, se comigo ou com qualquer outra pessoa, mas com quem anda contigo, com quem anda em você. Né? Por isso que quando eu digo assim, eu desejo que você tenha paz, né? Eu desejo que você fique na paz, ou mais, eu desejo que a paz fique em você. Não é que você tenha, porque o ter implica em desejo. Então eu não quero desejar a paz, né? Eu quero que ela esteja em mim, da forma como melhor aprouver a paz. E qual é a forma como melhor é benéfico para a paz, para ela estar em mim? A forma que melhor aprouver a lei para que ela venha se instale e opere em mim. E em você mantendo uma conduta, vamos dizer, de acordo com a lei, tudo se acontece naturalmente, sem esforço nenhum. Sem dúvida. Não somos perfeitos, gregos, sim, ninguém é. Né? Eu digo diferente, né? Eu acho que nós somos perfeitos, apenas não estamos perfeitos. Né? Pode ser, mas eu coloquei assim que nós não somos porque a perfeição é um conceito humano. Então a perfeição ela não existe. Aí te dou razão também. Então o que eu sou, né? Eu não sou quem eu sou o que eu sou. E o que eu sou? Sei lá. Não é? Não interessa. Né? Agora, a forma como eu vou colocar o que eu sou em atividade, isso me interessa. Isso é minha responsabilidade, isso é minha competência, isso é meu trabalho, isso é meu dever. Né? Então, aí a forma como eu ajo e eu respeito, por assim, eu não quero que você me respeite? Sim. Você não quer que eu te respeite? Sim. Se eu respeito você e você me respeita, por que eu não vou respeitar uma criatura que existe em um plano tão físico quanto esse que a gente está agora, que é uma emoção? Por que eu vou desrespeitar
parte do plano astral e vou parir uma criatura que está contrária à lei? Por que eu vou desrespeitar parte da matéria da mente concreta, do mundo da mente concreta, e criar um ser que vai existir até no plano seguinte? Por que eu vou fazer isso? Ética, respeito e consciência. Aí, se você tiver isso, então você tem a base para se relacionar com qualquer plano, visível ou invisível. Daí você age o tempo inteiro como humano, como um Manu consciente, não como um Manu inconsciente. Hoje, ó, eu até vim, para ser sincero aqui, eu vim apreensivo hoje. Sério, eu falei, puxa vida, nós vamos falar sobre emoção, mas será? Sempre aquela questão, será que nós vamos conseguir passar realmente aquilo que é necessário? E como um passe de mágica impressionante aqui, como as coisas acontecem. Porque assim, então a gente podia pegar... Saio satisfeito aqui, tenho certeza de que nós demos o recado. Recíproca verdadeira. Porque a gente podia pegar e aí declinar todos os nomes sânscritos das etapas, das ligações, dos desejos, supradesejos, mas não é necessário. Não seria. Necessário. Não, nem mística nem mítica. É mostrar como é que age agora a mecânica perfeita do desejo, entrelaçamento com o sistema glandular. Isso a gente teria que conversar 8 horas em seguida. Sim, mas eu acho que ficou claríssimo. Pois o que a gente coloca aqui, a ideia, quando a gente tem trocado impressões nesses encontros, é só mostrar para vocês, mostrar para mim mesmo, onde é que está aquilo que eu esqueci. Então, assim, esse conhecimento, nós estamos recordando, né? Exatamente. Isso é bacana. É apontar para cada um de vocês e para mim mesmo, e 100% das vezes, qual é que é a direção. A partir daí, esse elemento catalisador, ele vai funcionar de maneira diferente em você, porque você é um ser cósmico completamente diferente de mim. Vai funcionar em você de maneira completamente diferente. Então, que funcione, que haja, que a lei haja em vocês, para que vocês ajam em função da lei. E no andar, assim, no dia a dia, eu tenho, assim, sei que a gente passou tempo, mas só fazer um comentário. Assim, eu ando assim, intrigado e maravilhado, que eu olho as pessoas na rua, né, e eu fico olhando assim, putz, mas o que é isso? Né? E eu não tenho a resposta, porque não dá para saber o que é cada pessoa, porque assim, é um conjunto de ações e de inteligência. É um universo, né? Então, boa noite, não tem mais nada para falar. Um grande abraço. É o universo. Um fraterno abraço para vocês e até sempre.